Você está ouvindo o podcast da IC Cultura. Aqui a gente fala sério sobre cultura, mas sem perder a leveza. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está assistindo esse episódio. Esse é o segundo episódio do nosso podcast Cultura em Movimento, aqui da Equicultura. Hoje a gente vai trazer um tema super interessante: produções sustentáveis, cultura, consciência e o futuro verde. Esse é o podcast da Equicultura. A Equi é uma empresa moderna com atuação em todo o território nacional, que oferece serviços completos na gestão de projetos culturais, sociais e esportivos, desde a sua idealização, inscrição em leis de incentivo e editais públicos e privados, até a captação de recursos e a execução e a gestão da execução física e financeira. Então, a gente dá o suporte 360 do projeto incentivado. E hoje a gente vai conversar com dois convidados especiais que trarão seus panoramas sobre a importância da conscientização sustentável a partir de produções culturais. Então, a gente vai explorar práticas que ajudam a mitigar o impacto ambiental dessas produções, mas também refletir, principalmente hoje, né, com o recorte do audiovisual, como essas produções podem ser uma ferramenta poderosa de sensibilização e mudança de comportamento. Afinal, sustentabilidade não está só na estrutura de um evento, mas também nas histórias que a gente conta e o impacto que essas histórias provocam, né? Então, vou passar a bola agora para a Lari, para ela seguir com o nosso tema. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Lari aqui da IC. Estou muito feliz em estar mais um episódio com vocês, para bater mais um papo incrível com a minha equipe que eu amo. E agora, hoje, com esses convidados maravilhosos, que já já eles vão se apresentar para todo mundo. E para começar, acho que a gente pode partir do fato de que muitos eventos ao redor do mundo já estão assumindo esse compromisso de medir e compensar as suas emissões. E aí isso vai para além de uma exigência ambiental, né? É uma escolha que passa a integrar a identidade de um projeto, refletindo um posicionamento claro diante das urgências do nosso tempo. Então, a gente pode pensar em festivais como o Rock in Rio e o Lollapalooza, por exemplo, que vem adotando práticas voltadas para a sustentabilidade, desde a gestão de resíduos até as metas de neutralização de carbono. E aí, em eventos globais, como as COPs da ONU, esse compromisso com as metas NIT Zero se torna um pilar essencial da organização. Esses exemplos eles trazem para a gente mostrando que a sustentabilidade ela deixou de ser um diferencial e passou a ser uma responsabilidade central, especialmente quando a gente fala de produções culturais que têm esse poder de formar opinião, de engajar o público e gerar impacto social positivo. E hoje a gente está recebendo a Mel, que atua com cálculo da pegada de carbono para empresas, ou seja, a Mel ela mede o quanto de CO2 uma operação, um produto ou até um evento emite. E com esse impacto pode ser compensado de uma forma real, né? Eficiente e transparente. Você se apresenta para a gente, Mel? Claro, Lari. Olha, primeiramente é um prazer estar aqui conversando com vocês, né? Agradeço muito o convite da Equicultura. Muito interessante estar aqui conversando com vocês e também com o David sobre um tema tão importante, né? E tão imediato, vamos dizer assim, né? Então, trazer um pouquinho me apresentar um pouquinho aqui para vocês. Então, eu sou engenheira ambiental, né? Sou formada na Unesp de Sorocaba. E há 5 anos eu moro em Londres, na Inglaterra, onde eu trabalho numa consultoria apoiando empresas a medir o cálculo fazendo o cálculo de pegada de carbono dessas empresas, né? E auxiliando elas em como que a gente vai conseguir reduzir isso. Eu também tenho um pouco de experiência na parte de compensação através do uso de créditos de carbono. E estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês e ter essa troca aí nesse tema tão importante. Muito legal. Então, Mel, a gente sabe que essa é uma área cheia de termos técnicos, né? E que muitas vezes parece distante da realidade das pessoas. Mas quando a gente traz isso para o universo dos eventos, por exemplo, tudo ganha uma outra escala, né? Então, são estruturas temporárias, deslocamento de público, consumo de energia, alimentação, e é muita coisa que gera impacto ambiental, né? Então,
Eu queria saber se você pode explicar para a gente como que funciona esse processo de medir e de compensar as emissões de carbono em eventos culturais e quais são os primeiros passos para quem quer começar a organizar esses eventos de uma forma mais consciente. Sim, claro. Vamos voltar um pouquinho e trazer um pouco da parte técnica, mas de uma forma mais didática. Então, assim, primeiro, o que é a pegada de carbono? A pegada de carbono, ela simplesmente é o cálculo da quantidade de gases de efeito estufa que são lançados na atmosfera a partir de determinada atividade. Então, um produto, ele tem uma pegada de carbono atrelada a ele, uma empresa tem uma pegada de carbono também, e os eventos não podiam estar de fora. Então, também temos a pegada de carbono para os eventos. E o que a gente mede quando a gente está falando de pegada de carbono para evento? A gente mede basicamente 5 coisas. Então, transporte, alimentação, resíduos, materiais e energia. Então, tudo isso a gente mensura para entender o quanto de gases de efeito estufa vão ser lançados na atmosfera em determinado evento. Os eventos, né, assim como você trouxe, eles têm uma pegada de carbono relevante, porque envolve movimentação de muito material, muitas pessoas, coisas que são criadas, às vezes, para uso de curto tempo, né, temporário, só durante o evento, por exemplo. Então, o que a gente pode trazer também de curiosidade aqui é que a maior parte da pegada de carbono de um evento vem do transporte do equipamento, das pessoas que trabalham no evento e principalmente do público. Então, se a gente está pensando assim, vamos começar a olhar para fazer umas práticas mais sustentáveis no evento, eu diria que o transporte deve ser o foco. O foco número 1 para isso, sabe? Então, trazendo um pouco de como que funciona, como começar toda essa jornada, né? Muitas vezes as pessoas olham para a sustentabilidade ou a pegada de carbono com um olhar muito... achando que é uma coisa muito complexa. Mas a gente consegue desmistificar isso e trazer uma coisa mais simples, né? Então, quando a gente está falando de eventos, é muito interessante você já começar a pensar nisso na parte do planejamento, porque é interessante você entender o tanto de coisa que você vai ter que mobilizar para fazer esse evento acontecer. Então, alimentação, qual que é o material que você vai precisar e tudo. Então, seria interessante, por exemplo, o produtor de evento mapear tudo isso e, a partir de então, entender dentro de cada um dessas fontes de emissão de carbono, onde ele consegue fazer uma mudança para reduzir essa pegada de carbono. Então, por exemplo, se a gente está falando de alimentação, vamos escolher um fornecedor de alimentação vegetariana ou vegana, que vai ter uma pegada de carbono reduzida. Para transporte, a gente pode falar, por exemplo, de incentivo ao uso de transporte público ou uso de caronas para diminuir a pegada de carbono por pessoa, né, que vai por público, né? Então, assim, tem muita coisa para fazer, mas o primeiro passo, eu diria que é o planejamento, fazer esse mapeamento, entender o que você consegue agir e aí depois, por exemplo, se a gente está falando de eventos recorrentes que acontecem, por exemplo, todo ano ou a cada 4 anos, como, por exemplo, Olimpíadas ou Copa do Mundo, coisas assim, a gente consegue fazer o cálculo da pegada de carbono e trabalhar na melhoria contínua, sabe? Então, você consegue, porque a partir dos dados que você consegue entender onde você vai conseguir reduzir, né? E falando um pouco da compensação, né, que você perguntou também, Lari, sobre a compensação utilizando o crédito de carbono, né? As boas práticas do mercado, né, o que eu recomendo é fazer o planejamento, medir, fazer algumas ações para reduzir e utilizar o crédito de carbono apenas no final, com aquele remanescente que não foi possível reduzir. E eu sempre gosto de trazer que o crédito de carbono, a gente deve usar crédito de carbono de fontes que foram validadas. Nós temos
alguns estándares aí reconhecidos internacionalmente, tudo. Então, é bem interessante e é bem importante, na verdade, a gente sempre escolher esses créditos de carbono de fontes bem confiáveis, né? Muito bom. Mel, agora eu vou pegar um pouquinho aqui da parte do que a gente faz, aí você fica à vontade se quiser comentar, tá? Mas uma dessas ações que são fundamentais para impulsionar, né, essa pauta da sustentabilidade na cultura são as editais, que oferecem os recursos que organizadores de eventos precisam, né? Então, abrindo um parêntese aqui, a gente tem alguns editais que estão abertos com foco direto em sustentabilidade. E se você que está assistindo a gente tem interesse, manda um oi aqui nos comentários para receber aí os nossos e-mails com os principais editais abertos da semana e não ficar sem aproveitar essas oportunidades. Mas, diante de todo esse movimento de fomento, a gente enxerga uma importância desses mecanismos de financiamento para que os eventos possam ir além do básico e realmente implementar projetos robustos aí e transparentes, né? Como esses editais. Como que você enxerga, Mel, essa iniciativa das empresas, né, com esse foco direto? Então, eu acho que a gente tem visto cada vez mais as empresas engajadas nisso, e eu acho isso muito maravilhoso, porque realmente nós temos sentido no nosso dia a dia o impacto do aquecimento global, né? Então, assim, várias ondas de calor, algumas tempestades. Então, assim, a sociedade como um todo está sofrendo esse impacto. Então, eu acho muito interessante em ver cada vez mais as empresas engajadas nisso, mesmo quando não há uma obrigatoriedade. Então, eu acho que esse é o caminho. Eu acho que todo mundo tem que pensar que a sustentabilidade é um problema, é uma questão para todos, porque o aquecimento global é um problema de todo mundo. Então, não só nessas questões de entender como que você pode trazer isso para o seu dia a dia como indivíduo, mas também a partir das suas escolhas dentro de uma empresa. Então, o que eu acho que também é muito interessante a gente falar é que cada vez mais isso está se tornando uma coisa que é muito bem vista. Então, isso traz um valor para a empresa, para a marca. Então, além da sustentabilidade, claro que o foco principal é essa parte das mudanças climáticas, né? Eu acho que isso também agrega muito valor. Muito maravilhoso te ouvir, Mel. Obrigada. E agora eu vou passar a bola para a Fran para dar continuidade aí para a nossa conversa. Eu vou pegar o gancho só de uma fala da Mel e dar uma continuidadezinha até, Mel, que eu acho que, além desse movimento dos eventos se preocuparem com as atitudes que ele tem, com os impactos que eles vão ter, é a união de empresas, de entidades. Então, por exemplo, agora me fugiu se foi o The Town ou o Lollapalooza, mas eles fizeram uma super parceria com a CPTM, de um funcionamento, CPTM e os metrôs, de um funcionamento de 24 horas para atender a demanda de público e reduzir os carros, a quantidade de carro, tudo isso. Então, eu acho muito importante as empresas, as instituições, os órgãos gerais se entenderem como parceiros para cumprir essa meta que também, como você disse, eu costumo dizer que já não é nenhuma emergência que a gente vive, é realmente um imediatismo. É agora que a gente precisa agir. Então, é muito bacana saber de tudo isso, assim, de forma mais técnica. E também falando um pouquinho mais, assim, de quanto que os fornecedores também têm um papel muito importante num evento. Então, claro, é o papel do produtor fazer o mapeamento disso, entender como que ele pode, né, reduzir a pegada de carbono, reduzir o impacto ambiental de forma geral, mas a escolha de fornecedores é também muito importante. E cada vez mais nós temos visto que os clientes, o público, está mais preocupado e mais engajado com isso. Então, eu acho que é importante também olhar isso na hora do planejamento. Então, escolher um fornecedor que tenha algum envolvimento com a sustentabilidade, que pelo menos esteja no começo da jornada, né?
porque a gente entende que pode ser muito complexo, principalmente para empresas menores e tudo, mas existe um caminho, sabe? E eu acho que, como você falou, é uma coisa imediata, é muito importante que as pessoas se engajem, e eu acho que todo mundo também está muito aberto a discutir sobre isso. Então, eu acho que nós temos, assim, um networking muito grande, provavelmente na parte de eventos e tudo. Então, eu acho que ter um ambiente colaborativo, nesse sentido de compartilhar experiências, também pode ser muito valioso para todo mundo. Exatamente. Experiência, serviços, eu acho que nesse sentido, né, para a gente pensar um pouquinho no planeta, eu acredito muito que a união vai fazer toda a diferença. Então, mas enfim, depois desse papo super necessário com a Mel, eu vou pedir licença para sair um pouquinho da parte técnica e abrir um espaço para uma visão um pouquinho mais artística. Afinal de contas, a gente sabe que a arte e a cultura são grandes agentes de transformação social e ambiental, seja através da música, do teatro, das artes visuais, histórias bem contadas, têm o poder de despertar consciência, sensibilizar o público e, como eu estava falando, influenciar comportamentos em massa. Nesse cenário, a gente sabe que o audiovisual tem um poder enorme. Documentários, filmes, séries conseguem transformar dados e urgências em narrativas de fácil compreensão, porque muitas vezes é difícil a gente entender quando está só na parte técnica, então o audiovisual facilita muito essa compreensão, além de emocionar e mobilizar todo o público. Aí, quando essas histórias nascem de vivências reais, como expedições pelos oceanos, que não só documentam, mas também buscam soluções para o controle da poluição, principalmente a plástica, a mensagem se torna ainda mais poderosa. Por isso, é com grande alegria e muita emoção que a gente está recebendo hoje aqui o David Schurman, cineasta, produtor e integrante da família Schurman, que, como todo mundo sabe, tem uma larga história e linda história que já conta para a gente há muito tempo nos oceanos do nosso planeta. David, é um prazer imenso recebê-lo aqui. Eu queria pedir primeiro para você se apresentar, contar um pouquinho da sua trajetória e como nasceu toda essa união do cinema, da arte e da sustentabilidade ambiental na sua vida. Não, gente, é um prazer estar com vocês aqui. Primeiro, obrigado pelo convite. Né? É sempre uma delícia falar de duas paixões, né? que é o cinema e também o meio ambiente. Para nós, para quem não conhece, né, são gerações diferentes que a gente influenciou, mas para quem não conhece, eu sou parte de uma família chamada Família Schurman, que está há 41 anos fazendo expedições pelo mundo, né, em veleiro. Nós somos a primeira família brasileira e sul-americana a dar uma volta ao mundo em veleiro. Eu basicamente entrei no veleiro com 10 anos de idade e passei 6 anos da minha vida crescendo em 30 países diferentes ao redor do mundo, e depois fiz uma segunda volta ao mundo junto com a minha família, aí filmando tudo, onde o pessoal lembra muito, que foi muito marcante na época do Fantástico, né, que a gente estava uma vez por mês, um domingo no Fantástico, e as pessoas falavam assim, mas eu não via você. Eu falo assim, se você assistia é porque eu estava lá, que o meu trabalho é atrás das câmeras, né? Eu sempre faço os trabalhos de bastidor. Eu prefiro trabalhar atrás das câmeras que na frente das câmeras. Mas esse trabalho com a arte, com o cinema, ele acabou, né, se juntando de uma forma muito natural, por ter crescido no mar, por ter vivido no mar. A nossa família ali, depois de 20 anos navegando ao redor do mundo, a gente notou que o oceano estava vivendo uma transformação não positiva, né? A gente começou a encontrar resíduos nos lugares mais remotos do mundo, literalmente mais remotos do mundo. A gente esteve numa ilha próxima ao Ponto Nemo, né, do mundo. Para quem não sabe, o Ponto Nemo é o lugar mais longínquo de qualquer população, grande população, fica no Pacífico, entre a costa do Chile, a Antártica e a Polinésia. E a gente desembarcou nessa ilha, né, chamada Henderson, e quando nós desembarcamos, o primeiro impacto maravilhoso, porque os animais não têm medo de você, a fauna e flora intocada, e aí no segundo momento o impacto muito, muito triste, que a gente saiu para caminhar numa praia que não tem pegadas, mas estava lá a pegada do ser humano, que era todo resíduo plástico de lixo, e aí eram boias e cordas de nylon, boias de pesca, embalagens, garrafas PET, e aquilo nos chocou.
E dali para frente a gente só viu uma escalada desses resíduos em vários lugares, até 2016, quando a gente chegou numa praia em West Faiu, que é próxima a Papua Nova Guiné, uma ilha não habitada no Sudeste Asiático, e em 150 metros de praia nós tiramos 30 sacos de lixo, daqueles grandões de garrafas PET e lixo plástico. E aquilo mexeu conosco, a gente postou na rede social da vez, que era o Facebook, e aquilo viralizou, né? Nós tivemos 3,5 milhões de views, 150 mil compartilhamentos, e uma pergunta recorrente, que era: família Schirman, vocês falam com o mundo, vocês têm uma voz, o que vocês vão fazer para reverter o que vocês estão vendo? E aí nós voltamos para o Brasil no final de 2016, em 2017 começamos um trabalho para desenvolver o que se tornou a Voz dos Oceanos, né? 2 anos e meio para nós aprendermos, né, a parte técnica, entendemos o que estava de fato acontecendo, porque a gente entendia como testemunha ocular, né? E a gente precisava entender e aprender muito. E aí nós lançamos a Voz dos Oceanos, que hoje se tornou a maior iniciativa de oceano brasileira, né, para o mundo. A gente impactou nesses últimos 3 anos e meio 1,7 bilhões de pessoas através da televisão. E a gente tem um orgulho muito grande porque a gente quer fazer exatamente isso, popularizar a discussão ambiental de uma forma inspiracional para a gente mudar, né, a população como um todo no pensamento ambiental, para que não fique só, né, os cientistas são fundamentais, a gente trabalha com cientistas, mas também né, o seu João e a dona Maria lá no Tocantins entender a importância, né, que o oceano tem na vida deles, né? Muita gente não sabe que o oceano gera mais oxigênio, né, que qualquer outra floresta ou qualquer outro ambiente na Terra, é o maior regulador de clima, ele sequestra o carbono, né? 25% do carbono é sequestrado nos oceanos, e nos últimos 200 anos, 98% do carbono está nos oceanos. As pessoas esquecem que o oceano tem um papel, através do um papel fundamental em ajudar a manter não só, né, o nosso oxigênio, mas a temperatura no planeta, né? Ele é o maior regulador de clima no planeta hoje. Então, para nós, né, criando a Voz dos Oceanos, foi natural aí trazer cada vez mais a parte audiovisual e artística, e principalmente de emoção, de conexão com as pessoas, para a gente mudar essa realidade. Eu acredito, obviamente, como cineasta, que os filmes e as séries são capazes de fazer transformações gigantescas. A gente vê, inclusive, né, mais recentemente, documentários sobre pessoas ou algo que acontece e que leis, né, mudam, ou que algo, né, realmente se movimenta uma massa para as pessoas terem essa consciência e transformação. Então a gente juntou isso, né, 2 coisas, essa paixão pelos nossos oceanos, que eu cresci, e a paixão pelo cinema. Inclusive, tem uma coisa muito bacana, Melina, que o nosso veleiro, ele foi compensado já, ele tem 10 anos, há 10 anos atrás nós já compensamos a construção do veleiro, que é um veleiro de aço. Então foi um cálculo extremo, porque a gente teve que ir atrás da onde que foi tirado o aço para a construção do veleiro, e foi todo feito já com uma compensação, e a gente, no veleiro, dá um exemplo de como o seu, né, a sua pegada, o seu footprint pode ser o mínimo possível, né? Então, no veleiro, por exemplo, a gente gera toda a nossa energia de fontes naturais, seja elétrica, né, por painéis solares, eólicos, hídricos. Nós temos 2 hélices, quando o barco navega, que é 90% com vento, as hélices vão girando e carregando as baterias. Ao mesmo tempo, a gente trata toda a nossa própria água dentro do veleiro. Enfim, o veleiro tem várias tecnologias, e a gente começa a mostrar um exemplo que, com investimento em tecnologia, você consegue fazer transformação, você consegue mudar, né? E a gente fez um evento no JK Iguatemi ano passado, sobre os oceanos, uma exposição da Voz dos Oceanos, onde uma das prerrogativas era exatamente a compensação de carbono. E pelo que me apresentaram, a gente compensou não 100%, mas 200%. Né? A gente foi além para fazer uma compensação a mais, porque a gente acredita que isso é fundamental, como você falou, em todos os aspectos de a gente ter essa responsabilidade, inclusive nas nossas produções audiovisuais, que eu trabalho com a minha família dentro da Voz dos Oceanos. Eu também faço filmes em outros países, como nos Estados Unidos, em Hollywood, e a gente trabalha já pensando, porque, né, a gente consome muita energia, tem todo o transporte de pessoas, mas a energia é um dos grandes movimentos, e a gente, né, movimentos de carbono, a gente tenta compensar absolutamente tudo do que está sendo calculado para a gente sair com, né, green productions, que a gente chama, que são produções sustentáveis nesse sentido. Então, sei que era só uma introdução minha, mas
Deu um panorama aí geral. Não, tá maravilhoso, que boa parte das minhas perguntas, do meu bate-papo com você já caminhou no natural. Na verdade, até falando do Voz dos Oceanos, que é um projeto que a parte da exposição a gente tem aqui dentro do nosso banco de projetos da IC, mas para falar do Voz dos Oceanos em geral, o que me sobrou dizer é que eu acho que a família Schurman, de um modo geral, é uma case de como é possível a gente trabalhar de forma sustentável na nossa vida, não só no nosso âmbito profissional, com uma empresa, com uma preocupação com uma produção, mas também com nós mesmos agirmos, termos atitudes diferentes, e às vezes é só começar um pouquinho. Ai, custa dinheiro, começa por onde não custa, e aos poucos você vai criando gosto, né? Eu não sabia de toda a estrutura que tinha dentro do veleiro de vocês, mas eu fiquei impressionada. Desde compostagem, tratamento de esgoto, dessalinização de água, realmente é uma case para o mundo, assim. Então, mais uma vez, eu volto a dizer que eu estou muito feliz com esse bate-papo. Mas aí, voltando um pouquinho para o audiovisual, eu queria saber de você, David, o que você acha, se o audiovisual está ou ainda não está, o que precisaria evoluir para adotar essas práticas mais sustentáveis? Quais seriam suas dicas? Eu acho, assim, eu acho que tem um caminho, tem produções e produções, né? Tem produções que não estão nem aí. Eu sou, por exemplo, o copinho plástico numa produção audiovisual, eu sou completamente averso. Eu falo, todo mundo tem que ter sua xicrinha, né? Se a gente tem que ter um gel, obviamente, de luz, plástico, que ele seja reutilizável. Então, a gente, nas produções que eu estou envolvido, né, já vem, o pessoal já sabe, né? O David está envolvido nessa produção, a gente vai ter que trabalhar dessa forma. E eu acho que os diretores e produtores deveriam já começar a encontrar esse caminho. Eu vi um movimento importante acontecendo isso com a produtora que eu trabalhei na Califórnia, que a gente trouxe aqui para o Brasil para filmar. Eles já tinham, né, porque na Califórnia, por ser um estado, né, já avançado em temas ambientais, eles já estavam colocando isso. Inclusive, nós temos na COP30 agora a Casa Voz dos Oceanos, que vai acontecer lá, que é uma casa que a gente está montando de 2.500 metros quadrados, com cinema, com lounge, com tudo, né, extremamente grande. Um dos grandes patrocinadores é a Netflix mundial, né, global, e a Netflix entrou exatamente por isso, porque ela está tentando fazer com que suas produções se tornem não só carbono neutro, mas nesses outros aspectos, que a gente fala muito do carbono, que é excelente. E eu acho que hoje, sabe, Melinda, o carbono devia ser o básico. Esse aí é o básico. A gente tem que ir além. Então, os resíduos, o que acontece? Que, né, produção audiovisual tem muito resíduo. Às vezes fazem jantares em papéis digo, pratos de plástico e copinho de plástico para tudo, e talheres de plástico. Assim, gente, não precisa. Na produção que a gente trouxe de Hollywood para filmar aqui no Brasil, a gente usava talheres de verdade, pratos de verdade. Tinha duas pessoas que ficavam lavando, né, aqueles pratos para a gente poder usar, e a gente reduziu, né, os resíduos de forma gigantesca. Então, existe um movimento, mas eu acredito que, para que todo mundo entre nas regras, eu acredito que alguns editais e até regras da Ancine, por exemplo, deveriam já prever isso. Começando pelo carbono, que eu acho que é o mais óbvio e mais fácil, porque a gente consome muita energia, principalmente, né, pelas luzes e tudo, e carregadores, né, de câmeras e microfones, enfim, efeitos especiais e tudo mais. E na pós-produção, que são vários computadores que a gente usa, mas ir além, né? Então, falando assim, você tem que ter isso deveria ser uma regra para você receber o recurso público, por exemplo, porque eu acho que daí aí começa a virar a norma mesmo, né? Aí você começa a virar como qualquer outra lei que a gente tem, ou qualquer outra regulamentação que você tem, que se torna uma coisa normal, e aí todo mundo se acostuma. Eu acho que a gente só vai ter a virada quando isso acontecer. Então, tem coisas que são tão simples, né? Que trazendo agora para a gente, como nós, como seres humanos, eu falo, gente, hoje em dia, pegar uma sacolinha plástica, sim, é algo tão básico de não fazer, não usar um copinho plástico, e que não custa dinheiro. Então, talvez a gente começar dentro do meio cultural, com esses passos mais leves, realmente educar a cada um ter sua xícara, o tipo de transporte que a gente usa, se o restaurante que eu vou levar a minha equipe ali, se é da região, se ela está preocupado com como ele produz, enfim.
Existem formas da gente agir sem investir tanto dinheiro para aos poucos e tornando isso um hábito. Mas para também não me prolongar muito mais, eu tenho até que tomar um cuidado, que às vezes eu sou meio apocalíptica e eu acho que esse não é o caminho, e sim o caminho da mudança mesmo. Mas para finalizar, eu queria saber o tipo de legado que você acha que uma produção comprometida com o meio ambiente pode deixar além da tela. Na verdade, você já deu alguns exemplos, mas só para a gente pontuar aí para o público que está nos assistindo. Eu acho que aí eu vou até, eu acho que é mais abrangente, né? Que o meio ambiente, obviamente, em termos do que as pessoas sempre se separam do meio ambiente, né? Somos nós e o meio ambiente, mas o ambiente, né, é uma coisa só. E eu gosto sempre de trazer isso, principalmente produções audiovisuais que normalmente viajam para outros lugares, né? Então, Brasil afora, e a gente, né, se desloca e tudo mais. Primeiro nessa compensação, que eu acho que é o primeiro passo, e eu acho que esse é o passo básico que todas deveriam ser obrigadas a fazer. E segundo, é o meio ambiente do local onde você vai filmar, o que você deixa de legado em cada local, né? Eu tive a oportunidade de filmar em lugares muito diferentes ao redor do mundo e ter um impacto positivo em termos ambientais, em termos culturais, das pessoas entenderem, né, o que a gente faz, envolver a comunidade local. Eu acho que naturalmente, os projetos culturais têm isso, mas não são todos que fazem, né? Tem alguns que chegam, aterrissam e acham que são dono de tudo. Não, como é que você inclui essas pessoas e trabalha com essas pessoas locais, porque você vai estar impactando o meio ambiente, né? É uma pessoa menos que vem de outro lugar para trabalhar lá, é uma pessoa que você está motivando localmente, que você está compartilhando, às vezes, informações que elas não têm ou não tiveram acesso ainda. Então, a gente tenta sempre fazer isso, o cálculo do... Né, não é só o carbono, o plástico, como é que a gente está afetando, mas localmente, o que a gente está afetando positivamente e trazendo informações novas e um pensamento diferente, como aquelas pessoas também podem pensar sobre o seu meio ambiente. Então, eu acho que é um pouco nesse local que a gente vê. Eu sou extremamente otimista, porque navegador tem que ser, né? Se ele pensa que a tempestade vai matar ele, aí ele morre, então ele tem que pensar que ele vai atravessar a tempestade e vai chegar do outro lado bem. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe da urgência que a gente precisa transformar. A gente precisa fazer essa transformação, ela tem que começar a ser imediata, por mais que alguns países e presidentes de países não estão querendo acreditar nisso. Eu acho que esse é o último fôlego no mundo de um pensamento antigo. Eu acho que, né, o pensamento agora novo é que não tem caminho de volta, a gente precisa cuidar disso. Eu tenho um filho de 16 anos, que está completa, lógico, ele tem uma influência, mas eu vejo até os amigos, eles têm um know-how ambiental muito maior, um know-how do que é o meio ambiente, de cuidado, e que me traz um sorriso no rosto, porque são eles que vão herdar essa terra depois que a gente for, e eles estão começando a cobrar, né? Falando assim, e aí, o que vocês estão entregando um abacaxi na nossa mão e a gente precisa agora descascar esse abacaxi, então comecemos a fazer isso já. Mas espero que tenha respondido a tua pergunta, mas eu acho que é isso, é pensar no meio ambiente como um todo e não só como algo específico que, eu compensei e deu. Não, abraça o todo. Eu acho também importante a gente pensar muito mais em como a gente reduzir e não só como compensar, né? Compensar, sim, reciclar é a segunda etapa. O que a gente pode fazer para não impactar tanto? Mas super respondeu minha pergunta e foi muito legal o bate-papo. Vou passar a palavra para a Lari agora, que quer falar mais um pouquinho. Gente, eu não tenho dúvida do quanto essa conversa vai ser muito agregador para quem ouvir, e é tão educativo e maravilhoso a gente fazer esse trabalho de sair do nosso lugar, né, da nossa zona de conforto e aprender a viver melhor. Mel, para a gente finalizar, eu queria saber se você tem alguma dica para o nosso público aprender a fazer isso, a pensar fora da caixa, né? De repente também para a galera da produção que trabalha aí no backstage, como o David trouxe muito bem para a gente, de como que a galera dele já sabe como que a produção funciona, como que as coisas funcionam. Tem alguma dica aí para a gente? Olha, o que eu posso compartilhar com você, com vocês que estão ouvindo a gente também, algumas coisas que eu tenho visto por aí, sabe, algumas práticas interessantes, né? Claro que a gente tem essa coisa de não utilizar descartáveis, que nem o David trouxe, para utilizar os talheres
talheres de verdade, não de plástico. Também no caso de fazer produções em outras cidades, em outros países, que nem o David trouxe, acho que é interessante também a gente tentar encontrar fornecedores nesse local para também auxiliar a economia local, e isso também ajuda a diminuir a pegada de carbono, porque você não está transportando grandes equipamentos, grandes coisas. Eu entendo que às vezes uma produção precisa de um equipamento específico, e provavelmente não vai conseguir, vocês não vão conseguir alugar no local, mas acho que é interessante fazer uma pesquisa, né, para diminuir esse trajeto do transporte de equipamento. Agora, o que eu posso trazer de coisas que eu tenho visto por aí por exemplo, nós temos lá em Nova York a Broadway Green Alliance, que é uma associação do pessoal do teatro, que eles fazem compartilhamento de figurino, cenário, reutilização, né, de figurino, cenário. Eu acho que é muito interessante esse tipo de associação, né, como eu falei no começo, o networking e compartilhamento de ideias é muito importante na sustentabilidade, todo mundo tem que se unir, porque é uma causa de todo mundo, né. Coisas que a gente tem visto também quando se fala de produções, a gente entender a escolha do local, da casa de show e tal, tentar escolher casas de show que trabalham com consumo de energia 100% renovável, que tenham uma gestão de resíduos eficiente e que tenham esse olhar para a sustentabilidade. E também, como eu falei no começo, alimentação, catering, escolher um cardápio vegetariano, vegano, que você consegue reduzir também. Outra coisa interessante que eu vi recentemente é uma banda de rock que ia fazer um show aqui em Londres, limitou uma porcentagem dos ingressos para as pessoas que moram mais próximo do local do evento. Isso também impacta bastante, reduz as viagens do público, né? Então, eu acho que essas são práticas que a gente tem visto por aí. Também temos algumas práticas, assim, como, por exemplo, instalação de composteira em alguns festivais maiores de música, que a gente já viu, né? E também eu acho que, assim, quando a gente fala de teatro, eu acho que tentar entender se os figurinos conseguem ser reutilizados, o cenário, porque muitas vezes utiliza muita madeira, muito plástico, tecido. Então, usar o networking para isso, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, e eu acho que é um caminho bem legal. Legal, Mel, obrigada. Olha, eu quero agradecer muito a sua presença, você, David, dois profissionais incríveis aqui com a gente, com tanta bagagem, tanta prova, né, na vida real de como que é só a gente começar, né? É começar e fazer as coisas acontecerem, e à medida que a gente faz, a gente ensina quem está perto da gente e vai criando aí esse ciclo de coisa boa. Muito obrigada por essa conversa incrível. Quero passar para a Ju agora. Gente, então, incrível, né? Não tem muito o que falar. Queria só puxar esse gancho que o David trouxe, né? De que cultura, sustentabilidade se constrói em rede, né? E acho que a gente tem muito esse pensamento moderno de uma certa individualização de cada um, né? E a gente tem que entender que a revolução começa na mente, né? E aí depois a gente leva para a comunidade e constrói a teia. E é muito interessante pensar o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, e a gente, de certa forma, enquanto espécie humana, se separa, né, na racionalidade desse reino animal. E os povos indígenas falam muito sobre isso. Quando foi que a gente parou de não se conectar? Quando foi que a gente achou que a gente não é parte disso tudo, né? E que isso provém? E queria até trazer assim, um livro incrível, não sei se vocês conhecem o Antônio Bispo dos Santos, foi uma liderança quilombola, e ele tem um livro intitulado A Terra Dá, a Terra Quer. E é sobre essa troca, né? Tudo que você dá, ela também espera em troca e ela vai em algum momento cobrar, e infelizmente a gente está sentindo na pele que ela está cobrando, né? Então, só queria agradecer por vocês reservarem um tempinho para estar aqui com a gente. A gente sabe que hoje em dia tempo é uma coisa preciosa, né? E cada vez mais a gente sente que ele está correndo.
mas queria agradecer muito a presença de vocês, com certeza o impacto do que vocês fazem profissionalmente e enquanto pessoas no mundo, com certeza isso tem um retorno, né? Isso são ações de formiguinha, mas são ações extremamente necessárias, senão hoje não sei nem onde a gente estaria, né? Que bom que, minimamente, pensando positivamente, né, a gente está conseguindo construir uma mentalidade. Claro que a gente precisa avançar muito mais, conscientizar as pessoas que realmente impactam diretamente toda essa problemática, né? Mas queria muito agradecer por vocês estarem aqui com a gente. Estou muito feliz de ouvir vocês e acho que foi uma troca muito gostosa, muito leve, apesar de ser um tema muito denso, né? Mas acho que a gente conseguiu trazer leveza, como sempre, porque a cultura, a produção cultural, não tem como não ser leve, né, gente? É lindo, é maravilhoso, é feito pelas nossas mãos. Então, eu queria muito agradecer a presença de vocês. Se vocês quiserem se despedir. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês, né, e discutir essa temática tão importante, né, e entender também que a sustentabilidade, mais uma vez, a gente reforçando, né, que é uma responsabilidade de todos e que é uma necessidade imediata, né? Então, muito interessante. Muito obrigada mais uma vez pelo convite da IC. Pessoal, obrigado, um prazer compartilhar um pouquinho aqui do que a gente vive, mas eu acho que você falou tudo, né, Juliana? Nós somos o meio ambiente, né? Nós somos parte disso. Essa separação é uma coisa que eu comecei a descobrir depois que eu voltei a viver em sociedades, que eu vivi muito tempo em comunidades ao redor do mundo, em ilhas, e numa comunidade dentro de um veleiro, né, que não deixa de ser uma pequena comunidade ali, todo mundo está vivendo ali dentro, que é codependente, a gente depende um do outro, depende dos recursos naturais. Então, desde muito pequeno eu entendi essa importância. Quando eu cheguei na sociedade, que eu fui entender que as pessoas separam isso. E eu achei esse absurdo de falar assim, peraí, não, nós estamos todos juntos. O que eu sempre tento ilustrar para as pessoas de uma maneira muito simples é que a Terra, o planeta, é um barco flutuando no meio do espaço, no meio do cosmos. E estamos todos juntos, dependendo um do outro. Pode estar em quilômetros de distância, milhares de quilômetros, mas estamos dentro dessa esfera. E não tem fora, não tem jogar fora, não tem... Né? O pessoal quer ir lá para Marte, para colonizar Marte, fala assim, mas espera aí, por que vocês querem colonizar um outro planeta que é completamente deserto, muito difícil de viver, se nós temos um planeta lindo aqui que a gente precisa preservar? Então, eu acho que começa aí dessa semente, né, de a gente entender que a gente faz parte disso, que a gente precisa preservar, e passo a passo. Eu não sou nem um pouco radical, dizendo amanhã você tem que mudar tudo de maneira... Não, vai dando passo a passo, porque se você mudar 5 graus na sua navegação de vida, é a diferença daqui a 10 anos de chegar em um lugar e outro. A pequena diferença no caminho, no longo caminho, faz uma grande... o destino final ser completamente diferente. Então, eu sempre trago esse pensar, né, dos 5 graus. Vamos mudar 5 graus da nossa vida todo dia, que a gente consegue mudar e reverter isso. Obrigado, pessoal. Prazer estar aqui compartilhando com vocês. Prazer te conhecer, Mel. E vamos lá. Vamos nos unir com arte, cultura, meio ambiente, para a gente salvar esse planetão. Muito obrigada, gente. Foi um prazer imenso trocar com vocês também. Meninas, obrigada. Obrigada, valeu, gente. Foi maravilhoso. Boa isso, tarde. Gente. Até o próximo episódio. E a gente se encontra pelas redes sociais. Só procurar pela gente, IC Cultura. E seguimos fazendo a cultura continuar, permanecer em movimento. Um beijo. Valeu. Tchau. Tchau.